Por quê? Porque se Deus não envergonhar agora, no dia do juízo final Ele vai envergonhar. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diante, diz que haverá o livro das obras. E se Deus não envergonha agora no período da graça, Ele vai envergonhar no dia do juízo final, porque tem o livro das obras, e o livro das obras será aberto, para que assim Jesus ele venha julgar cada um de acordo com o que está escrito no livro. Aleluia. A oportunidade de salvação foi quando Deus olha para a terra e ama o mundo de uma tal maneira, enviando o seu único Filho, para que assim todos se salvem. Mas a palavra diz: aquele que nele crê não perecerá, mas aquele que não crê em Jesus será condenado. Veja aqui a mensagem que serve para salvar, ela também serve para condenar. Por quê? Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Jesus falando: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Veja que a mesma palavra que serve para salvar, ela também serve para condenar. Pois o tempo do fim está chegando. O tempo em que Jesus voltará está chegando. Por quê? Porque Mateus capítulo 24 fala dos princípios das dores, e Jesus vai nos ensinar o que deve acontecer após a sua vida. Ou melhor dizendo, antes da sua vida. Ele explica que tudo irá acontecer antes que Ele venha. Por quê? Mateus capítulo 24, no versículo 12 diz: olha só como é forte essa palavra. E você multiplicar a novidade, o amor de muitos se esfriará. E veja que o amor de muitos estão se esfriando para com Deus. Veja que o amor de muitos estão se esfriando para com o seu próximo. Jesus diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. E hoje está tendo uma reunião, é os próprios crentes que estão matando os seus irmãos espiritualmente. Não é o mundo que está matando o irmão espiritualmente, é a igreja. E muitos, por falta de sabedoria e conhecimento da palavra, novo convertido, vai sair, vai se afastar. Por quê? Porque a igreja está dando um mau exemplo. Somos um povo de Deus, a qual nós devemos dar exemplo para aqueles que estão lá fora. Porque Jesus disse que nós somos luz e sal da terra. Aleluia. Devemos andar como Jesus andou. Devemos se vestir como Jesus se vestia. Veja que quando Pedro nega Jesus, a primeira coisa que Pedro faz, chora. Por quê? Porque ele se lembra do que Jesus falou. E Jesus está andando na multidão. Ele anda, mas quando ele olha para Pedro. E Pedro olha para Jesus e se lembra do que Jesus falou. Ele chega perto da fogueira, se senta. Ele vai chorar amargamente, porque ele sabia o que tinha feito. Então o choro não é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Um choro de arrependimento. Aleluia. E uma certa criada olha para ele. Lucas capítulo 21, versículo 52. Uma mulher olha para ele. E quando a mulher coloca o olho no homem, ela fixa o olho dele. Aí ela olha para ele e diz: tu é um dele, né? Porque tu anda como ele, tu se veste como ele, tu fala como ele, tu é galileu. Tu anda como ele. Como é que Jesus anda? Como é que Jesus se vestia? Aleluia. Então a igreja que está escandalizando o evangelho, andando como o mundo anda. A igreja querendo trazer o mundo para dentro da igreja. A igreja querendo trazer o mundo para dentro da igreja.
Vou dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Muitos dizem que roupa não define o caráter de ninguém. Define. Sabe por que eu vou dizer a você que define? Porque quando Pedro olha para Jesus, e quando a mulher fala para Jesus assim, tu é igual a ele, porque tu anda igual a ele, tu fala como ele, tu se veste como ele, porque Pedro se vestia em santidade como Jesus é santo. Aleluia. Apocalipse capítulo 20, e o versículo 11 diante, vai falar sobre o juízo final. Mas Jesus disse: bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e os praticam, e põem em prática. Não só ler, guardar no coração e não praticar. Tem que praticar a palavra de Deus. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz: não seja só ouvinte da palavra, mas também praticante da palavra. Aleluia. Para que assim você não esteja embaraçado com palavras que você mal nem conhece, dá glória sem saber o que você está ouvindo. No livro de 1 Coríntios, aleluia, é tanto palavra que meu Deus. Aleluia. Quando eu tenho o meu tempo, eu estou escrevendo. A esposa sabe disso. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 13, olha para cá. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas então será salvo todavia pelo fogo. Ou seja, o miserável ainda foi salvo. Aleluia. Chegar naquele dia, chegou no tribunal de Cristo, não é para condenação, porque chegou no tribunal de Cristo, já está salvo. O julgamento não é para condenação, e sim por classificação de obras. E Jesus